esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos continuamente recarregar a bateria, não é isso? Dos objetos eletrônicos, sobretudo do celular. É até uma agonia, porque às vezes descarrega, às vezes a gente se esqueceu, às vezes pensava que tivesse carregado, e aí sabe como é, não se sabe mais viver sem esses aparelhinhos, e faz uma falta quando então, por exemplo, está descarregado, é mesmo que nada. Então o que a gente faz? Enfia lá na tomada, né? Pluga no aparelhinho e ele se reabastece, 100%. Agora sim. Isso que acontece com o aparelhinho também precisa acontecer com o cristão. O cristão também precisa reabastecer a fé. Porque a fé, eu já disse tantas vezes, ela é um bem de consumo. Ninguém pense que fique com a sua fé inteira, a sua fé intacta, porque então não está sendo útil. A fé é um objeto de consumo, diríamos de primeira grandeza. A fé é um bem para a gente usar, para a gente gastar. E por isso mesmo é que ela vale para a vida, serve para a vida. A vida de alguém sem a fé é a mesma coisa que o celular desligado da tomada. Não tem serventia, mesmo que seja de ótima qualidade, mas não tem serventia. Aliás, qualquer eletrodoméstico desligado da tomada, mesmo de boa marca, não tem utilidade. Então, ora, se a fé é feita para o gasto, a fé é feita para o uso, então ela precisa ser reabastecida e continuamente. E às vezes pode acontecer que a gente se dê conta, né? Não recarreguei, não abasteci, não liguei. E por isso estamos sentindo falta da fé. Porque a fé, repito, é feita para alimentar a nossa caminhada, ajudar-nos nesta travessia da vida. A fé é feita para nós a gastarmos. E quando a gente gasta, a gente reabastece. E todos nós sabemos, bom para reabastecer a fé é a celebração da Santa Missa, é a oração, é a leitura da palavra, é a prática da caridade, é o amor, a devoção à Virgem Maria, é a frequência aos sacramentos. Tudo isso reabastece a nossa fé. Eu estou dizendo tudo isso porque nós hoje estamos diante de um trecho aqui da Palavra de Deus que serve muito para isso, reabastecer a nossa fé. E aí eu perguntaria, a fé em quem? Porque presta atenção, existe fé e existe fés. Uma infinidade de crendices, de coisas fragmentadas, a que muitas vezes a gente e tantos irmãos se apegam àquele fragmento de fé, aquelas coisas assim,
que não são a fé no Deus verdadeiro, que não é esta fé que eu digo que basta para alimentar a nossa vida e que nós precisamos. O trecho do Santo Evangelho nos mostra uma quesilha, uma discussão entre Jesus e os mestres da lei, os fariseus. Porque a respeito da divindade de Cristo, imaginem só, aquele jovem de Nazaré, filho da Dona Maria com o seu José, e conforme as imagens mostram, aquele jovem bonito, bronzeado, barbado, cabeludo, olhem só, se autoproclamando Deus. E os fariseus, já não faltava outra coisa agora, né? Que esse rapaz aqui fosse Deus. E é daí então que vem a história, como ouvimos. Jesus ensinava no templo dizendo como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi, ou seja, o Messias que haveria de vir, Deus mesmo encarnado, é filho de um homem, é filho de Davi, porque Davi foi um homem pecador, Deus o amou, gostava dele, o perdoou, mas ele pisou na bola muitas vezes. Portanto, Davi definitivamente era um ser humano. Então, Jesus procura discutir com eles, dizendo: e como é? Pois a palavra de Deus e o próprio Davi chama ao Messias que há de vir de meu Senhor. Ora essa. E tem mais, Davi naquele dia estava movido pelo Espírito, repleto do Espírito. E ele profetizou dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Ora, se o Davi chama o Messias de Senhor, então quer dizer que não é filho dele. Ora essa. Logo, a origem do Messias é divina, é celeste. Isso Jesus dizia para justamente defender a sua divindade, a sua transcendência, a sua elevação, para dizer que ele não era simplesmente uma criatura humana, não era meramente aos olhos das pessoas o filho do seu José e da Dona Maria, aquele cabeludo que sabia também ele trabalhar a marcenaria, sabia trabalhar a madeira. Meus irmãos, Jesus está fazendo aqui a defesa da divindade dele. Preste atenção, eu estava dizendo que nós temos que fortalecer a nossa fé, mas saber fé em quem? Porque dizia, tem fé e tem fés. Muitas vezes, olhem só o que acontece neste mundo de meu Deus. Muitas vezes, mesmo que pareça que não seja esta a intenção, mesmo que a gente não preste atenção, a gente se vê diante de situações em que se põe em dúvida, se põe em xeque a divindade de Jesus, até mesmo a transcendência de Deus. Olhem só, muitas vezes se diz que Deus está em tudo. Deus está na árvore, Deus está na água, Deus está na pedra, Deus está nos astros, Deus está no gato, Deus está na gente. Tudo bem, claro, tudo isso é criatura dele, mas Deus não é isso. Deus não se reduz, Deus não se espedaça, não fragmenta nisso. Além destas criaturas, ele é um ser, como nós aprendemos do catecismo, Criador e Senhor do céu e da terra. E todas estas coisas existem porque ele as criou. A esse modo de pensar que Deus não existe porque ele está todo fragmentado nas coisas, se chama de panteísmo. Panteísmo é uma palavra grega, vem de pante, tudo. Tudo é Deus. Em português, claro, significa Deus está feito picadinho nas coisas, nas criaturas, né? E pronto, termina ali. Morreu a planta, morreu Deus. Não, não é assim que nós devemos pensar. Então, se quer reduzir, algumas vezes se diviniza tanto a natureza. Há pessoas que até adoram pedras,
cristais, isso e aquilo, porque aquilo possuiria a divindade. Não. Isso também se chama idolatria. Atribuir a coisas que não têm poder divino, nem a imagem amada, querida da Nossa Senhora de Nazaré. Nós não dizemos isso. É um símbolo estimado. Nem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Não dizemos isso. É uma imagem muito querida, que tem para nós um significado, atrai a gente pelo exemplo que Maria foi, mas não é coisa divina, não é divindade. Senão nós estaríamos praticando a idolatria. E nós, católicos, não cremos desse modo. Outra forma de ameaçar a divindade do Cristo é reduzi-lo, como os fariseus queriam, a um mero homem. Então, olhem só, sai que foi feita uma pesquisa onde foi encontrado, olhem só, resquícios do corpo de Jesus, a sepultura de Jesus. Atenta contra um dado fundamental da nossa fé, Jesus Cristo ressuscitado. E o Evangelho diz que o túmulo estava vazio. O túmulo ficou vazio. Alguém tirou a tampa do túmulo e as mulheres foram procurar. Alguém tirou o Senhor do sepulcro e o levou, e onde ele está? Nós queremos terminar o embalsamamento dele e não sabemos onde ele está. Pois é, já tem uns arqueólogos que já encontram até a sepultura, e se der confiança, vão dizer até que acharam restos de ossos de Jesus, essas barbaridades. Depois, tem também um outro fato, que quer mostrar e reduzir Jesus como um mero homem. É dizendo que ele tinha, uma fé, tinha caso, amava lá, era namorado da Madalena. E como muitas vezes isso acontece e aparece, não é porque o amor seja algo errado, não é porque namorar seja uma coisa fora do comum, não é porque então ter uma esposa, Deus o livre, a igreja defende a pastoral familiar, não é porque é uma coisa diabólica, não, isso tudo é muito bom, mas atribuir ao Cristo é querer dizer que ele não passou de um homem qualquer, como nós, e que, portanto, por isso mesmo, teve que casar, teve que ter filhos, teve que ter a sua namorada. É um modo assim de nivelar Jesus, passar uma régua mesmo bem rasteira, bem por baixo, para dizer, está vendo como ele foi um homem qualquer, como os outros todos? Foi verdadeiramente homem, mas foi verdadeiramente Deus. E quando se faz isso, meus irmãos e irmãs, quando a gente então degenera a divindade do Cristo, então não sobra mais também, por exemplo, a consideração da igreja como instituição divina. Então não sobra mais o amor aos santos, não sobra mais o amor à Virgem Maria. E aí a gente vê a nossa fé. E o pior de tudo, não sobra mais o respeito para a transcendência do homem e da mulher, porque nós fomos criados por Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus esculpiu em nós, pois, não o seu rosto no sentido figurado, de máscara, de face, mas a sua presença em nós. Então, ao dizer que Cristo então não era Deus, porque ele foi um homem qualquer, o que é que sobra para nós, pobres coitados, pobres mortais? Não sobra mais nada. Então, vamos ter que dizer que nós não temos alma imortal, e por isso somos reduzidos a meros animais. Aqui muitas vezes até a ideia do mundo quer fazer com que isto aconteça. E muitas vezes até se trata os animais de modo mais digno do que se trata uma pessoa, não é isso? Quantas crianças passam fome, quantas crianças não têm medicação, e como sabemos e conhecemos excessos que se praticam disso, de
de comida, de medicina, até de roupinha, para botar em cachorro e em gato. Quando muitas crianças passam fome. Pois é, estas discrepâncias todas vêm de quando então a gente não dá o devido lugar e o devido reconhecimento à divindade de Deus, portanto, a divindade do Cristo, o valor que se deve dar, sem exageros, à natureza, o valor que se deve dar ao homem e à mulher e, portanto, aos animais também. Vejam, meus irmãos e irmãs, como é importante fortalecer a nossa fé. Deus, em primeiro lugar, nos ensina o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Permanece verdadeiro. Vamos fazer um instantezinho de silêncio, de modo que alguma coisa assim possa nos ajudar nesta renovação da fé.